Leitura e avaliação de mais uma prova da banca Concep, Prefeitura Municipal de Camocim, professor de Educação Básica, uma prova de português com 15 questões, né, diferente das anteriores. Essa tem 15, as anteriores tinham 10. E em uma única página, questão 1 até a questão 12. A gente observa que a prova deles geralmente tem uma única página. E o que é cobrado? Questão 1. Assinale a alternativa que contém a concordância verbal. Eu vou dar um tempinho aqui, a gente não vai aprofundar, mas a letra D, fazem 3 anos que estudo nessa escola. Então essa é uma prova que ela cobra do candidato o quê? Encontro consonantal, conjunção, dígrafo, tritongo, conjugação. Não cobra leitura e interpretação, mas digamos assim, conhecimento de 4º, 5º ano, 6º ano, né? Questão número 4, preenchendo as lacunas, né? Então aqui, mandato, tal, mandado cassado, mandado cassado, mandado cassado, a forma de grafia. Essa questão é a alternativa A, mandato cassado. Então o prefeito, o vereador, o presidente, ele tem um mandato, não é mandado. Mandado é uma procuração, uma ordem judicial, né? Um mandato para se fazer alguma coisa. Então aqui, exigiu sufixo. Então, uma prova de português bastante simples, bem pouco explorada, pouco desenvolvida. E as 15, aqui, por exemplo, a questão 10, cobrou o policial recebeu o ladrão a bala. No texto, o vocabulário é destacado letra B, uma preposição, né? Recebeu a bala. Então, cobrou aqui dele esse conhecimento. O que ele teria que saber? Né? Vamos dizer, se fosse um texto, explorar melhor, olha, a frase tal, ou o sentido da expressão recebeu a bala, quer dizer que recebeu, revidou, retaliou. É uma questão pouco explorada, pouco desenvolvida. A questão 11, relacione a primeira coluna à segunda. Então vemos aqui que são questões de 4º, 5º ano do ensino fundamental. Na sequência temos uma prova de matemática com 10 questões. Então a gente vê aqui que vai da 16, em apenas uma página está até a 21. Então, se fosse o trecho aqui da prova de português, seria a prova de português praticamente em uma página, a de matemática em outra. E o que é cobrado na matemática? Né? Dados os números reais, a progressão aritmética, a razão 16. Então, cobrou aqui razão, né? Um casal passou a lua de mel nos Estados, para isso comprou $5.000 americanos, 7 mil. Então, aqui uma conta simples de adição, subtração e divisão se resolve na mesa de Jockey, 5 Ronaldo, ao final faturaram, dividido. Então são questões assim relativamente fáceis, mas que vai exigir do candidato um tempo aí de uns 7, 8 minutos para se calcular. Por exemplo, somar todos os valores, né, do 120, 155, 210, achar o total, ver quanto que cada um representa, depois tirar esse percentual de representação do 120, 155, 210, ver quanto representa dentro de 100% e tirar desse valor. Então, a gente vê aqui, são questões, essa é a letra A, né? O que aplicou 120 ganha 1.500, que aplicou 155, 2.015, o de 189, 2.457 e o de 210, 2.710, que somando dá os 8.762. Aqui, se o candidato for esperto, ele soma esses valores e acha qual vai bater com esse aqui, ó. Então, ele não precisa nem fazer a conta da proporção. A gente não vai fazer aqui, até para que o vídeo não fique muito longo, mas se ele fizer esse somatório, ele já acha o valor sem nem calcular direto, né? Então, aqui uma nova
conta para ir ao terminal de ônibus do bairro B, então ele traz as alternativas, as sequências. Você poderia desenhar um diagrama, um gráfico, e tentar calcular a quantidade de rotas. Questão 20, aqui trata um pouco de conjunto, a probabilidade, a inequação tem como solução. Então, uma provinha de matemática relativamente média. Lembrando que aqui, juros, valor de desconto comercial, a prazo, antecipação. Então, é uma prova de matemática que o candidato que sabe a regra de 3 simples, a regra de 3 composta, o juro simples e o juro composto, se ele tiver uma base boa de adição, subtração, multiplicação e divisão, ele resolve no mínimo a metade da prova sem dificuldade. Essa é uma prova que traz os conhecimentos específicos, que cobra o quê? Núcleo, citoplasma, membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos, lisossomos, centriolos, mitocôndrias, tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular, a pele. Então, diga-se de passagem, é uma prova que está cobrando ali os conhecimentos da aula que o professor vai ministrar para os seus alunos de ciências, vamos dizer assim, naturais, biológicas. Então não se cobra aqui nos conhecimentos específicos, não cobra nada. Vai da questão 26 em diante, não se cobra nada de LDB, de diretriz, de legislação. Uma prova de pedagogo que cobra do pedagogo o quê? O seu conhecimento operacional de sala de aula. É uma prova aí descontextualizada. Aqui o pedagogo, ele nem precisa ser formado em faculdade. Ele nem precisa ter passado por uma instituição escolar, não precisa conhecer nada de lei. Ele vai lá e faz essa prova e, se brincar, ele passa. Um aluno secundarista passa melhor do que um pedagogo formado numa faculdade, porque a prova foi elaborada para avaliar alguém de segundo grau. E a prova continua, da questão 26 até a 50. Então, 50% da prova, clima equatorial, tropical, paralelos, meridianos, latitude, longitude, depressão, montanha, planalto, planície. Aqui fala dos blocos: Carlos Mene, Itamar Franco, Luiz Laquelle, Juan Carlos Wasmovsky. Então, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Mercosul, Rio Ural e Montes Urais, Oceano Atlântico, Montes Escandinavos, Montes Urais, Monte Everest, Monte Branco. Então, é uma prova que ela não cobra nada de conhecimento pedagógico, de formação de professor. Seria, vamos dizer assim, a bem da verdade, uma prova de conhecimentos gerais de um auxiliar administrativo, de um assistente operacional, enfim. Então, aplicada para um professor da educação básica. Ou seja, não se cobra nada da sua área, da formação inicial, continuada. Um aluno secundarista que pega uma prova dessa, ele resolve ela melhor do que um pedagogo, porque ela é descontextualizada. Ela não foi elaborada para ser aplicada num pedagogo, ela foi elaborada para ser aplicada no auxiliar administrativo, no auxiliar de serviços gerais, que tenha os conhecimentos básicos, Não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, que isso é mais fácil, que isso é mais difícil, mas que a prova ela está totalmente descontextualizada. Não seria razoável uma prova dessa ser aplicada a um professor da educação básica, minimamente dizendo. Então, uma prova aí que tem 50 questões, para a gente ter uma noção e avaliar. Não sabemos se aqui na região metropolitana de Goiânia vai ser aplicada uma prova similar, mas é necessário a chegada do edital, a elaboração e publicação do edital, para vermos, até porque, como aqui na região metropolitana os concursos são elaborados
pelas bancas, Centro de Seleção do UFG na sua maioria, o NB, o CESP, FGV, Sesgran Rio. Então, são instituições grandes, renomadas, que têm um pessoal altamente preparado e qualificado, né? Agora, são bancas que cobram caro, que têm um custo alto para a prefeitura e para os candidatos. Então, não dá para comparar com a banca com CEP, né? Mas fica aí uma leitura, uma análise, uma avaliação, e cada um pode interpretar e tirar suas próprias conclusões. Por hoje é só, pessoal.